Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do segundo trimestre de 2021 da Blau Farmacêutica. Hoje estão presentes conosco Marcelo Hahn, CEO, Douglas Rodrigues, CFO e Melissa Angelini, Head de RI. Lembrando que teremos a sessão de perguntas e respostas ao final deste call e todos poderão fazer perguntas via webcast. O webcast está sendo gravado e ficará disponível no nosso site de RI. Gostaria agora de passar a palavra ao Marcelo Hahn, CEO, que iniciará a apresentação. Marcelo, por favor. Bom dia a todos, obrigado pela sua participação. É um prazer estar com vocês no nosso call de resultados do segundo trimestre. Como vocês já sabem, esse segundo trimestre foi bastante especial, que marcou a nossa estreia na B3 e no mercado novo, com um market cap de aproximadamente de 9 bilhões de reais. Estamos agora alinhados com o plano de execução, tanto discutido durante o nosso processo de abertura de capital. E posso garantir que todas as linhas de frente estão on track. No slide 2, vocês podem ver os principais destaques. Tivemos um crescimento de 15% de receita líquida trimestre contra trimestre. Ao olharmos os últimos 12 meses, que é o mais coerente, o crescimento foi de 30%, consistente com o nosso crescimento histórico dos últimos anos. Lembrando que praticamente não tivemos vendas para o Ministério da Saúde nesse trimestre. Caso tivéssemos, os nossos resultados poderiam ter sido bem melhores. Como sempre falamos, é importante ressaltar que temos um portfólio bastante robusto e isso nos dá a flexibilidade de ofertar os produtos de acordo com a necessidade do mercado. O mix de produto é relevante para aumentarmos o market share em determinados mercados e seguir com a nossa expansão de margem sempre que possível. Nesse segundo trimestre, o nosso market share dentro do nosso mercado endereçável foi de 30%. Também houve um aumento de mercado endereçável dos nossos top 10 produtos. No ranking de segmento hospitalar da IQVIA, estamos no top 10 de todo o mercado e somos a segunda maior indústria farmacêutica nacional no ranking. Como vocês devem ter visto, a Anvisa publicou uma RDC e aprovou de maneira emergencial a importação e venda de alguns produtos do kit COVID. Mas mesmo somando esses produtos do kit COVID com nossos produtos anestésicos, que tiveram maior demanda, o impacto da margem foi menor que 1 ponto percentual no consolidado. Quando olhamos o crescimento em termos de volume e preço no trimestre, excluindo Imuno e Alfa, que tiveram queda de volume, cerca de 67% do crescimento veio do volume, muito em linha com o aumento da capacidade produtiva que tivemos, aumento de 19% em unidades para o primeiro trimestre desse ano e o mix de portfólio. Continuamos nos esforçando para endereçar o gargalo de capacidade produtiva no curto prazo. Também seguimos investindo em inovação e desenvolvimento de novos produtos, o equivalente a 4% da nossa receita total. Tivemos 5 novos projetos protocolados na Anvisa no trimestre e 4 registros aprovados na América Latina. Temos cerca de 30 pedidos de registro metidos na Anvisa, entre novos produtos e renovações de diferentes etapas. No slide 3, podemos ver os destaques operacionais. É importante ressaltar algumas iniciativas. Já iniciamos a exportação do produto terminado com IFA produzido da alfa-epoetina no nosso prédio 400. Seguimos avançando com a construção do prédio 210, que terá 2 novas linhas de produção para alguns produtos da linha de especialidades. A expectativa é que fique pronto até o final do ano e operacional durante o segundo semestre de 2022. Sobre o prédio 1000, avançamos com a execução. Contratamos uma consultoria para nos ajudar a discutir os benefícios com as autoridades locais e já fechamos contrato com a empresa para os serviços básicos até o projeto terraplanagem e para todos os licenciamentos necessários. Criamos uma nova diretoria que será responsável pela execução e liderança da obra do prédio 1000. Inclusive, a diretora começou justamente hoje na empresa e tocará todo o projeto. Estamos também fazendo algumas melhorias pontuais para ampliação da capacidade produtiva em Cotia e São Paulo, além de adequar a planta de Anápolis para o padrão Blau. Indo para o slide 4, vocês podem ver alguns avanços de parceria e da GV que estamos compartilhando com vocês. Avançamos com o projeto da coleta de plasma nos Estados Unidos. O primeiro centro de coleta já está operacional e já começamos a coletar plasma. Também já estamos desenvolvendo o projeto do segundo centro, que será em North Miami. Estamos em processo de concorrência para o início das obras. Além disso, fechamos a venda do plasma no mercado americano. Iremos vender cerca de 70% do plasma coletado no primeiro e no segundo centro para os próximos 3 anos. Esse contrato é bastante positivo para a Blau, visto que estamos antecipando receita, mesmo antes de ter o green light do FDA para o fracionamento do plasma coletado.
Fechamos a parceria com a Sinopharm, como anunciamos recentemente, sempre comprometidos em criar mais disponibilidade de produtos e ser mais uma opção para o Ministério. Submetemos o pedido de registro emergencial à Anvisa, que já fez diversas exigências e já cumprimos várias delas. Agora, sobre preço e quantidade de vacinas contra a Covid-19, ainda é muito prematuro falar qualquer coisa. Como anunciamos anteriormente, somente após a aprovação do registro iniciaremos o processo de negociação para o fornecimento, mas sabemos que o nosso parceiro tem capacidade de abastecer o mercado se necessário. Indo para o slide 5, vocês verão que também investimos muito em capital humano, um reforço de equipe em diversas áreas-chave da companhia e alinhamento de questões importantes de governança corporativa, que estão em constante evolução. Como vocês viram, também incrementamos o nosso conselho de administração, incluindo mais 2 novos membros independentes, uma delas com foco em ESG e agora um conselho composto por 7 membros. Como falamos no último call, todas as iniciativas e resultados apresentados aqui demonstram o comprometimento e foco de todo o time, que é garantir o nosso crescimento sustentável com o objetivo de nos tornar a empresa de referência no setor de saúde e continuando gerando valores aos acionistas. Agora eu passo a palavra para a Mel Angelini, nossa Head de RI, para comentar sobre a nossa performance operacional. Obrigada, Marcelo. Bom, pessoal, aqui indo para o slide 6, vocês podem ver aí o breakdown da receita líquida. O Marcelo já comentou, então eu vou ser breve aqui, mas a gente teve um crescimento de top line de 15%. Quando a gente olha o CAGR desde 2019, com o LTM desse segundo TRI, a gente tem um crescimento de 17%. Isso porque a gente continua focado, né, em produzir mais e abastecer o mercado, como a gente já vem falando para vocês. A gente teve mais volume vindo da Blau Goiás. A gente também tem um mix de portfólio, como o Marcelo comentou, bastante positivo para a gente nesse trimestre. E com isso a gente conseguiu crescer 19% em unidades produzidas versus o primeiro TRI. O crescimento de receita, como vocês podem ver, ele ocorreu praticamente em todas as nossas unidades de negócio, excluindo biológicos. Mas quando a gente olha especialidades, oncológicos e outras, todos cresceram. A unidade de negócio de especialidade, que é a unidade que nos trouxe maior top line nesse trimestre, né, adicionando quase 60 milhões, é uma das unidades que a gente vem falando com você, que é justamente onde a gente também tem maior volume por conta de todo o ramp-up que estamos fazendo da Blau Goiás, além de ter a planta aqui de São Paulo. Quando a gente olha a demanda, que a gente pode chamar de one-off, que são aqueles produtos do Covid, né, que vocês viram que a gente também abriu, vocês viram que o impacto na receita foi pouco, foi de 15%, com impacto na margem de menos de 1 ponto percentual, foi de 40 bips. A linha de oncológicos também teve um crescimento expressivo, como vocês podem ver, e ela começa a já ser mais representativa para a companhia, então hoje ela já representa 7% da nossa receita. Quando a gente olha a linha de biológicos, como já era esperado, a gente teve uma menor venda de imuno e alfa. Imuno por todo o contexto, né, de mercado que vocês já conhecem, e alfa é muito mais uma questão de phasing. Como a gente sempre falou para vocês, é um produto muito voltado para o mercado público, então depende de quando escorrega a licitação ou quando sai a licitação, pode mudar um pouco o nosso trimestre. A licitação está para sair nesse segundo semestre e a gente mantém vocês informados. Mas a gente segue com alta capilaridade no segmento, a gente tem um market share de 30%, como o Marcelo falou para vocês, e a gente continua aqui trabalhando, especialmente para nos preparar para esse segundo semestre, que o Douglas vai comentar daqui a pouco para vocês. Quando a gente vai para o slide 7, que é o próximo slide, e a gente olha um pouco do nosso lucro bruto e da margem bruta, voltando um pouco no que o Marcelo comentou, o fato da gente ter um portfólio robusto é algo bastante positivo para a companhia, né? Porque a gente consegue trabalhar com ele da melhor maneira possível. Então, nesse trimestre, a gente teve uma maior venda no canal privado, mais de 90% das nossas vendas foram para o canal privado, como vocês puderam ver. A gente teve venda de mais produtos produzidos internamente e a gente também teve a diluição do COGS. Tudo isso traz essa expansão de margem que vocês viram. Mas eu acho importante a gente ressaltar aqui que essa expansão de margem não necessariamente é algo recorrente, né? Lembra que isso está muito alinhado com o mix de portfólio e o canal de venda e que isso pode mudar de acordo com a demanda. Então, por isso que a gente sempre prefere olhar os últimos 12 anos, os 12 meses e não somente o trimestre. Quando a gente olha esses últimos 12 meses, a gente tem uma margem aí na casa dos 51. Tá? Então, isso era rapidamente o que eu queria falar para vocês. Agora eu vou passar para o Douglas, que vai comentar um pouco sobre a performance financeira. Obrigado, Melissa. Bom dia, pessoal. Seguindo agora a apresentação, no slide 8, vocês vão ver os detalhes aqui da
despesa operacional da companhia. Olhando só o trimestre, o crescimento é de 30,6%, mas isso está diretamente relacionado com o crescimento das despesas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Se você analisar só o SG&A e excluir o impacto de despesas que a gente teve não recorrentes referente ao IPO, o crescimento seria só de 11%, ou seja, inferior à receita. Isso comprova a eficiência do modelo de negócios da companhia, a gente continua lá com a nossa alavancagem operacional e acelerando pesquisa e desenvolvimento para aumentar nosso mercado endereçável. Isso muito alinhado com o nosso planejamento estratégico. Indo para o próximo slide, slide 9, onde a gente fala aqui, demonstra o nosso EBITDA, importante demonstrar aqui, né, o crescimento tanto no trimestre, que foi de 32%, e no acumulado de 51%. Olhando os últimos 12 meses, acho que uma marca importante, a companhia atinge R$500 milhão em termos de EBITDA. Isso basicamente está relacionado com a nossa melhora de margem bruta, a alavancagem operacional da companhia. Próximo slide, slide 10, a despesa financeira, que teve um impacto positivo tanto no trimestre como no acumulado, basicamente pela questão da variação cambial, e também a gente tem receita de juros, dado, né, toda a capitalização, a posição de caixa que a companhia mantém. E aí, claro, por consequência, o nosso lucro líquido, que tem um crescimento de 35% no trimestre, 76% no acumulado, e acho que, como já destacado anteriormente, né, muito impulsionado aí pela expansão da margem bruta. A Melissa fez questão de ressaltar, né, acho que a gente sempre... A eficiência da companhia é de capturar as melhores oportunidades. Então, isso a companhia conseguiu performar muito bem nesse primeiro semestre. E, claro, né, a gente sempre vai buscar as melhores oportunidades. Agora, indo a partir do slide 11, aqui, o final da apresentação, quero destacar a parte de CAPEX, de Working Capital e também de dívida. Em termos de CAPEX, a companhia segue executando, né, seu plano de investimento para aumentar a capacidade produtiva, seja nas nossas unidades aqui em São Paulo, na nossa planta em Goiás e também com o centro de coleta de plasma nos Estados Unidos. O Marcelo destacou, né, nosso primeiro centro já está operacional, a gente segue agora com o processo de já fazer, né, a montagem aí, a operação do segundo centro. Então, isso a gente vem aí fazendo investimentos relevantes em CAPEX. Em termos de capital de giro, acho que é importante entender um pouco da dinâmica do negócio. Então, todo esse mix, tanto de produto quanto de canal, tanto o Marcelo e a Melissa já destacaram. Então, eventualmente, a gente tem uma elevação do nível de capital de giro em relação à receita, que está relacionado aí com a maior venda no canal privado e toda essa questão de phasing para, né, a preparação da companhia para ter uma disponibilidade de produto para uma demanda agora para o segundo semestre, tanto do canal público como eventualmente do canal privado. Então a companhia aí carrega um pouco mais de inventário, mas depois isso se equaliza e volta para um patamar mais normalizado. Agora o último slide aqui da minha parte da apresentação, falando um pouco de dívida. Então, nossa dívida bruta agora basicamente é composta pelas debêntures públicas, né? Lembrando que após o IPO nós fizemos a amortização das debêntures privadas, então hoje a dívida bruta basicamente é composta só dessas debêntures aí. Tem o cronograma da dívida, um custo aí médio de CDI mais 1 e pouco %. E em questão de caixa, sim, a companhia segue aqui com uma posição forte, a companhia gera caixa e também mantém aí, nesse primeiro momento, os recursos do IPO, que está alinhado aí com o nosso plano de execução, lembrando que boa parte desse recurso é destinado aí ao nosso projeto P1000, a nossa nova planta industrial, que o Marcelo fez questão de ressaltar aí que nós, né, estamos avançando no plano, tanto na questão de contratação de pessoas dedicadas para isso, como de consultorias especializadas aí. Então, eventualmente, vocês podem ver aí para os próximos trimestres uma utilização aí do caixa, mas a companhia sempre teve aí uma baixa alavancagem. Bom, pessoal, da minha parte seria isso, né? Então a gente abre agora para perguntas e respostas aí, estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida. Obrigada, Douglas. Então, somente lembrando que a gente está disponível para fazer as perguntas via webcast, então vocês podem entrar no chat que a gente lê aqui. Eu vou dar um minutinho para recolher as perguntas, por favor. Bom, a nossa primeira pergunta vem do Samuel Alves, do BTG. Então, Douglas, essa aqui é para você. Apenas uma dúvida aqui do nosso lado sobre capital de giro. Vocês poderiam explicar em mais detalhes por que o nível de estoque subiu tanto? Foi um aumento pontual ao final do segundo TRI que já teria normalizado no terceiro TRI ou esse aumento seria recorrente? Isso seria principalmente estoques de produtos acabados de especialidades?
Bom, vamos lá. Então, acho que isso tem dois efeitos, né? A gente destacou a questão aí do phasing da demanda, né, para atender aí a licitação de alfa. Então, a companhia se prepara, tem que entender um pouco da complexidade, a dinâmica do nosso negócio. Então, eventualmente, você se prepara, você tem matéria-prima, você tem material de embalagem no seu inventário para fazer frente a essa licitação. E também, né, tem uma questão que a companhia hoje ela opera num maior nível de capacidade produtiva, de maior disponibilidade. Tem um efeito um pouco pontual no fechamento desse trimestre. A ideia aí a companhia girar entre 180 190 dias aí de estoque. Então, esse seria o nível business as usual da companhia. Obrigada, Douglas. Então, nisso você já respondeu a outra pergunta que veio do Leandro, né, do Citi, que era comentar sobre a dinâmica de capital de giro daqui para frente. Então, acho que vai em linha com o que o Douglas acabou de falar, né, entre 180 e 190 dias. Então, eu vou para a segunda pergunta do Leandro do Citi, que essa aqui, Marcelo, vai para você. Podem falar um pouco sobre as expectativas de licitações da Alfa e volumes de imuno para esse segundo semestre de 2021, por favor? A licitação de alfa-epoetina ela já está aberta, ela está para ocorrer agora nesse mês de agosto. E sobre o caso da imunoglobulina, a gente está bem alinhado com o que a gente colocou no nosso plano de negócio para 2021, que era a venda de um certo quantitativo, e esse quantitativo já está disponível. Então, a gente continua com a mesma dinâmica para esse ano, com o quantitativo pré-determinado no início do nosso plano de negócio. E Leandro, só lembrando, né, quando a gente fala de volume de imuno, se a gente acredita que 2019 era um volume de 100%, a gente teve aí cerca de 50% em 2020 e a gente acredita que seja cerca de 40% em 2021. A gente ainda imagina um volume menor de imuno para esse ano e aí sim um crescimento de acordo com o mercado para os próximos anos. Agora a pergunta vem do Joseph, do JP, e eu vou passar para você também, Marcelo. Como deveríamos pensar sobre a parceria com a Sinopharm como acelerador da plataforma de biológicos? Eu diria que seria para um acelerador da plataforma de biológico, mas voltados para vacina. Eles têm uma grande linha de vacinas, a gente está iniciando essa parceria com a vacina do Covid, então a gente espera para os próximos planos de negócio já incluir outras vacinas derivadas da planta da Sinopharm, para a gente iniciar com o projeto de estar trazendo o produto pronto e depois iniciando a produção, né, o invase e a produção local do IFA. Pessoal, aguardem só um minutinho enquanto a gente recolhe aqui mais perguntas, por favor. Marcelo, mais uma aqui para você, do Carlos Herrera, da Condor Insider. Como está o pipeline de aquisições para a companhia? Para o futuro, em quais segmentos vocês pretendem focar o crescimento da companhia? A gente continua muito atento à M&A, né? Então a gente tem a ideia de alguma coisa ligada à produção fora do Brasil, né? Produção de produto acabado ou na Europa ou nos Estados Unidos, e estamos focados também para a produção de IFA. E quando a gente fala IFA, a gente está muito atento na parte de produção de IFAs biológicos, né? Então, pensando até em Brasil ou outros países, pensando na produção de IFAs para continuar com o projeto nosso de verticalização. A gente tem um enorme número de produtos biológicos, né? Então é muito importante a gente estar verticalizando o máximo de produtos importantes para a companhia. Esse é o foco da companhia para projetos de M&A. Obrigada, Marcelo. E outra pergunta que a gente tem aqui, do Luca Marquezini, do Itaú. Faz sentido assumirmos que os medicamentos oncológicos seguem ganhando share no P&L de vocês nesse segundo semestre? E aí eu já vou juntar outra, Marcelo, que também é dele. Alguma novidade a respeito da retomada da demanda global de imunoglobulina? Bom, sobre a parte de oncológicos, sim, a linha de oncológicos ela volta a crescer dentro do nosso negócio, dentro do mercado. Os mercados começam a ter maiores números de tratamentos oncológicos nesse momento, então muitos dos hospitais estão iniciando também as cirurgias eletivas, né, oncológicas, e a gente entende que vai voltar à normalidade.
para os próximos anos e meses, anos, e que a gente entende que o consumo vai continuar crescendo. A gente tem alguns produtos interessantes oncológicos no nosso pipeline, e isso também vai ajudar a incrementar as vendas dos medicamentos oncológicos nos próximos anos. A gente, no caso do plasma, o plasma já nos Estados Unidos, ele já volta, né, o país já ficando numa estabilidade aí da situação do Covid. Então, começa a ter maior número de doações remuneradas de plasma, e isso acontece também no resto do mundo. Então, a gente acredita que a normalidade vai vir de forma natural aí nos próximos anos, aí, de forma crescente. Então, a gente acredita que para os próximos anos a gente vai ter uma oferta maior de produto. Obrigada, Marcelo. Mais uma pergunta aqui do Gustavo Tisseu, do Bradesco BBI. Eu acho que você já falou isso um pouco no seu speech, mas eu acho que ele gostaria de mais detalhes. Como está o plano de abertura de novos centros de coleta de plasma nos Estados Unidos? E se você pode comentar como estão as perspectivas de coleta de sangue para esse segundo semestre e qual o impacto financeiro disso? Bom, a gente está bem entusiasmado lá com o banco de coleta de plasma dos Estados Unidos. A gente já iniciou a operação do primeiro centro, conforme a gente tinha planejado. A gente já definiu o local e já firmamos o contrato do segundo local, que vai ser em North Miami. E a gente já iniciou a licitação para a construção desse novo centro. A gente já está procurando o terceiro centro e o número de coletas está seguindo o nosso plano inicial, né, que é um ramp-up. E são números de horas que a gente está aumentando dia a dia de trabalho, durante semanas também, número de dias da semana. Então, está seguindo o que a gente havia planejado e estamos bem confiantes aí com a coleta de plasma. Como eu falei, né, os Estados Unidos ele está voltando à normalidade, né, então isso tem beneficiado esse desenvolvimento da coleta do plasma lá, conforme a gente havia planejado. Perfeito, obrigada. Aqui tem mais duas perguntas, Marcelo. A primeira delas vem do Wagner Salaverri, da Quantitas. Então, é sobre processo de registro de produtos na Anvisa. A Anvisa tem sido, de fato, mais rápido na resposta aos pedidos? Isso implica em algum benefício para a Blau? Bom, a gente tem um certo número de pedidos de medicamentos dentro da Anvisa, e algum desses medicamentos a gente está tendo prioridade por ter esses medicamentos ou estão se expirando as patentes, está escasso no mercado, né? Ou por estar sendo utilizados aí pelo Covid. Então, a gente teve sim alguns benefícios e entrou em prioridade a análise desses registros, então a gente está conseguindo antecipar, né, o registro desses medicamentos. A gente em breve com certeza vai ter novos produtos registrados, e aí a gente vai poder mais comentar mais aprofundadamente sobre a antecipação que foi feita do registro. Obrigada. Próxima vem do Matheus Soares, da Mogno Capital. Você tem alguma novidade sobre a aquisição de ativos de fracionadora para verticalizar totalmente a produção de imuno? Como eu falei anteriormente, a gente está bem atento, né? Estamos aí com alguns targets em vista e estamos nesse processo de M&A, que não é um processo fácil, né? Mas estamos aí, sim, com ativos já pré-definidos para que a gente possa fazer aí alguma imersão aí de aquisição nesse sentido. Perfeito, obrigada, Marcelo. Então, essas foram as perguntas que tínhamos por aqui. Eu passo agora novamente para o Marcelo para a gente encerrar o call. Bom, pessoal, muito obrigado pelo tempo de todos. Como falamos, estamos trabalhando em todas as frentes de crescimento da Blau e continuamos bastante ativos na prospecção de possíveis M&A e muito focados na execução de todas as nossas iniciativas. Obrigado pelo tempo de vocês e um ótimo dia a todos.